assim, eu gosto, que todo mundo gosta de elogio, mas o elogio não me motiva muito. O que me motiva é aquela pessoa que fala, você não vai conseguir botar esse filme nesse festival, esse filme não vai dar certo. Isso sempre foi o que me motivou a fazer, né, a correr atrás e mostrar que essas pessoas estavam erradas, né? Marcelo, muito obrigada mais uma vez aqui por, né, participar da nossa entrevista no Brazilian Planet, falar dos seus projetos. Então, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sou carioca, minha família é do Rio, mas a gente se mudou quando eu era muito pequeno para Campinas, então eu cresci em Campinas, interior de São Paulo. E lá, aos 17 anos, eu passei na faculdade de publicidade na FAAP, em São Paulo. E assim que eu mudei para lá, assim que eu comecei a faculdade, eu falei assim, não quero a ajuda dos meus pais, eu vou me manter. Então, eu trabalhei vendendo filtros Europa, trabalhei de diversas coisas para poder pagar a faculdade e sempre com a vontade de entrar logo na publicidade, né? Eu queria logo trabalhar no que, né? Eu queria usar um pouco a minha criatividade de alguma forma que eu conseguisse ser remunerado. E aí, logo no segundo ano de faculdade, eu entrei na Thomson, né, que é uma multinacional de publicidade. Entrei lá trabalhando como redator publicitário e acabei vendo que metade não, 90% do trabalho criativo que eu fazia ia para o lixo, né? Tinha o cliente, tinha já os guidelines da marca que você tinha que ficar ali dentro, tinha o diretor de criação. Aí eu pedi demissão, vendi meu carro e fui morar em Nova York, com o intuito de virar diretor de cinema, né? Aí vi o curso que era mais mão na massa mesmo, assim, que hands-on, né? Que você pega a câmera, já sai filmando, e vi que a New York Film Academy tinha um curso de 2 meses. Logo que eu acabei o curso e comecei a montar meu portfólio, meu pai teve um derrame. E aí eu voltei para o Brasil, graças a Deus foi uma coisa assim que em um curto espaço de tempo se resolveu de uma forma sem nenhuma sequela. Sim. E aí uma produtora acreditou em mim, né? E me bancou, assim como o diretor deles. E aí eu comecei a fazer comerciais e escrevi meu primeiro longa. Eu escrevi um filme chamado Fábulas. Filme muito caro, que eu ainda tenho ele no, né, um dos projetos que eu quero fazer mais para frente, mas é um filme, é uma mistura de Pulp Fiction com Moulin Rouge, é uma doideira, assim. Nossa! E aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou fazer vou fazer um longa que eu consiga produzir com a minha grana. Então eu vou escrever uma história que se passa só dentro de um lugar, para ser bem simples. E aí eu falei, mas e se eu não conseguir, né? Porque eu nunca fiz, eu não tenho dinheiro. Então, se eu não conseguir fazer esse filme, eu tenho que ter alguma outra alternativa. Então eu resolvi fazer um documentário junto. Sim. Que se chama Lado B, como se fazer um longa sem grana no Brasil. Porque se eu não conseguisse ter o longa, pelo menos ia ter documentário. E acabou que tudo deu errado, assim, para fazer o filme, né? Os produtores que eu tinha contratado, 2 semanas antes eles pediram demissão porque eu não tinha dinheiro. O técnico de som pegou malária. O fotógrafo falou, olha, a luz está lá, mas eu preciso ir embora porque pintou um comercial. No primeiro dia, a comida estava estragada e aí os atores passaram mal. A diretora de arte pediu demissão para esse filme vai dar certo. E ela é a minha esposa até hoje. Até a sua esposa saindo do projeto, né? Você fala, pelo menos o casamento sobreviveu. Sobreviveu. E era assim, era interessante que o filme estava dando tudo errado, né? Mas o documentário estava ficando maravilhoso, porque, cara, esse cara não desiste, tá dando tudo errado. E a gente foi fazendo e acabou o filme. Eu filmei em mini DV na época. Dei para um montador de publicidade, que era um grande amigo, que montava super bem publicidade, que era louco fazer um longa. E aí eu dei todo o material para ele e eu fui para Cuba fazer um curso de direção de ator, que é uma coisa que eu gosto. Aí fiquei lá um tempo em Cuba. Quando eu voltei, eu falei, e aí, cara, deixa eu ver o filme, o que você já montou? Ele falou, não montei nada, eu tô cheio de comercial, vai ser difícil. E aí eu fiz um curso de Final Cut para aprender a montar. Aprendi, e aí no final precisava botar uma trilha no filme, eu me associei a um amigo meu também, que é um super músico bacana. Achei que você tinha aprendido violão também. Não, aí é ser demais. Não, eu não tenho essa pretensão, não. Eu sei meus limites. E o filme foi selecionado para a Mostra Internacional de São Paulo. Então, assim, eu lembro até que na premiação do filme, ninguém foi, assim, da equipe, acho que foi só o Bala. Nem minha esposa foi, ela foi dançar flamenco. E eu fui lá e a gente ganhou o melhor filme da Mostra Internacional de São Paulo.
Eu gosto de falar sobre assuntos universais, né? Eu gosto de contar coisas que são pertinentes a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. E em relação ao prêmio, foi praticamente, você passou? Me deu uma projeção muito grande, um aval de que eu poderia dirigir uma outra pessoa, uma estrela, e aí eu fiz Belinho e o Demônio na sequência, né? Sim. Foi um filme com o Fábio Assunção, um filme já com, né, com pessoas mais famosas. Fala um pouquinho do Belinho e o Demônio, como é que foi trabalhar num filme de terror tão intenso, assim? O Belinho e o Demônio foi um projeto que eu fui chamado por um produtor bem amigo meu, chamado Marçal Souza. Me chamou para eu ler o roteiro. É uma trilogia do Tony Bellotto. Aí me mostraram o roteiro, pediram para eu ler, ver o que eu achava do roteiro. Eu fiz meus comentários sobre o roteiro. E aí ele falou, você não quer escrever um roteiro novo? E aí você dirige? Eu falei, quero. E é um filme que eu comecei a montar e o produtor, né, o produtor executivo, o Teodoro, ele pediu o projeto, que ele queria mexer um pouco, queria que um montador mexesse. E ele montou do jeito dele. Eu achava que ele estava trabalhando, de repente eu recebi uma ligação de Los Angeles dizendo me dando os parabéns que o Fábio Assunção tinha ganhado o prêmio de melhor ator no Festival de Los Angeles, no Brazilian Film Festival. Uhum. Eu falei, não, esse filme não está pronto. E aí o Teodoro fez uma projeção para a equipe toda, inclusive para mim, para poder assistir aquele corte que ele tinha feito. Sim. E eu não gostei, assim, não era a forma como eu queria que o filme tivesse sido montado, mas, né. Sim. Então foi um filme, assim, que eu nem conto muito na minha filmografia, porque o resultado final não foi o que eu quis, e o processo foi um processo, assim, muito difícil. Mas na sequência você já fez o Larrinha, que aí foi um filme seu mesmo. Foi um filme, assim, que eu tinha aprendido, acho que com o Quarta B, né, quando eu fiz o Quarta B, eu saí pro mercado para vender ele, achando que eu fosse ganhar bastante dinheiro, que o filme ia fazer bastante bilheteria. E aí acabei vendo que era muito difícil de você vender um filme falando em português, né? Nem Portugal comprava. Então era um filme que se limitava muito ao mercado brasileiro. Mas assim, resolvi fazer um filme em inglês. E aí, para se justificar um filme em inglês passado no Brasil, eu resolvi usar um público da escola americana, né? Os alunos de escola americana, eles falam entre eles inglês, mesmo dentro do Brasil, assim, num restaurante, num bar. Eu resolvi botar todos os atributos, assim, né, que trazem audiência, vamos dizer. Então, botei mulher bonita, botei droga, botei carrão, era uma festa super fancy, assim, de pessoas da alta sociedade, de filhos de político, que apostavam dinheiro em pessoas da periferia que brigavam dentro de uma piscina sem água. E eu sempre gostei de lutas, tenho amigos lutadores e me incomodou, sempre me incomodava, assim, lutas onde você via que o cara tomava 10 chutes na cara e continuava lutando, né? Parecia uma coisa meio Jason. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa diferente que eu acho que vai chamar o público também, né? Eu vou fazer, todas as lutas desse filme vão ser reais e sem luva. Apesar de ter toda essa energia também, né? De briga dentro de um lugar à noite. Foi um filme muito gostoso de ter sido feito. Eu fiz vários amigos. E dentro do processo do Rinha, uma coisa que foi interessante, que eu também estava louco para fazer, era eu pensava muito em fazer uma escola de cinema diferenciada, assim, porque eu fiz o Quarta B, né? Então eu falei assim, cara, se tivesse uma escola de cinema que ensinasse você a fazer um longa-metragem desde o início até o fim, ia ser demais. Então, assim, eu peguei 10 garotos que não sabiam nada de cinema, que estavam loucos para trabalhar com cinema. Durante 2 meses eu dei aula teórica para eles de todos os departamentos, né? Do filme, então... E aí eles começaram a me ajudar a fazer o filme. Aí na hora de filmar, eu botei cada um dentro de um departamento que tinha a ver com essa pessoa, ajudando os profissionais, né, os chefes de equipe. E aí você plantou aí, colheu colegas, né? Que foi Na sequência eu fiz um filme que... diferente de tudo que eu já fiz, não só por... Da onde surgiu a ideia? Você conhecia o Ariel? Você conhecia a história? Como é que foi? Eu estava num festival de Toulouse com Quarta B, e aí eu fiquei sabendo que ia ter uma semana para mandar um projeto de baixo orçamento para um edital da Ancine. Aí eu falei, preciso escrever uma história. Aí no avião de Toulouse para o Brasil, eu escrevi o Colegas, assim, a espinha dorsal do filme todo. E aí eu quis fazer um filme sem nenhuma pretensão de falar de síndrome de Down, mas eu queria que tivesse atores com síndrome de Down ali. Foi um filme, assim, bem diferente de tudo que eu tinha feito, porque foi um filme, foi uma super produção. Fotografia incrível, né? A fotografia eu acho maravilhosa também. É do Rodrigo, um parceirão meu, que foi sócio meu na produtora. Então, esse processo mesmo do Colegas, né? Assim, teve um estudo muito grande antes da gente mesmo, meu e do fotógrafo,
eu analisei vários filmes, assim, desde Forrest Gump, né, que você tem um filme que até os planos fechados eles são feitos com grande angular. Isso é uma coisa que eu sentia muita falta no cinema nacional. Nunca nada grande, grandioso, né? E eu queria fazer um filme grandioso. Então a gente trabalhou muito com lentes abertas, né? E eu acho que isso imprimiu bem no filme, assim, né? O filme ganhou essa grandiosidade. Muito bem, né? Repercutiu super bem. Não só, né? Vendeu, tá na Netflix, mas tá na social media, assim, se você procurar, tem muita coisa legal sobre o filme. Muita coisa legal, até o próprio hashtag Vem Champagne também, que eles criaram, né? E aí eu conversei com os amigos numa agência de publicidade, né? Eles criaram uma ideia de que vamos pegar um sonho do Ariel mesmo e transformar, mostrar que as pessoas compartilhando esse sonho vai ser realizado. É um sonho bem difícil dele. Ele adora o ator Sean Penn e ele fala que ele se inspirou no I Am Sam para fazer o papel dele. E aí o Sean Penn ficou sabendo disso. Ele adorava, né? Os atores, eles adoravam dar entrevista. Ah, né? Poxa, E aí foi super legal por tudo, né? Até pela causa, né? O negócio ficou mais grandioso, né? Abriu a mente das pessoas, né? Abriu, foi uma oportunidade para esses jovens com síndrome de Down poderem ir em programas de televisão e falarem, conversarem, e as pessoas olharem, olha, não é, eles não estão atuando, eles são assim. E assim, agora eu percebi que a maioria dos seus filmes, se não quase todos, né? Você realmente se inspira em alguém da sua família, que foi a despedida que você se inspirou no seu avô, né, de 92 anos. Então fala um pouquinho também sobre esse filme, como é que foi para você. Eu vejo ele como uma poesia, assim, é um filme que totalmente despretensioso, um filme feito com 2 câmeras 5D, né, que ganhou o prêmio de melhor fotografia em Gramado pelo Charlone, né, um dos caras que foi nomeado ao Oscar, foi lá e entregou o prêmio de melhor fotografia feito com 2 5Ds. Um filme de atores, né, que é o que eu gosto, é um filme de atuação. E assim, acho que o maior desafio do filme, sempre quando eu fiz o projeto, tentava vender, né, era assim, como é que eu vou acreditar que essa menina tão mais nova vai ser apaixonada por esse cara tão mais velho? E a Juliana trouxe isso de uma forma tão bonita, assim, porque eu acho que ninguém duvida da paixão dela naquele filme. Eu acho que ela tem todo esse, né, esse sex appeal, né, e que é carioca, né, que eu acho que tem tudo a ver com meu avô. E ela também é uma paixão em pessoa também, assim. A Juliana é demais se trabalhar, é uma menina super querida, profissional. E o Nelson, sem palavras, assim, é uma coisa bem... Um roteiro de filme, geralmente, ele tem 110, 120 páginas, né? As pessoas calculam, muito, pelo menos, principalmente aqui, né? 1 minuto por página, né? Uhum. Esse filme teve 30 páginas. E eu lembro que quando eu falei para o Nelson Xavier, né? Eu falei, vou te mandar um e-mail com o roteiro do filme. Ele falou, não tem e-mail. Para ele, mandei pelo correio, né? E aí ele falou, olha, mas isso não é um longa. Você falou que ia fazer um longa, isso é um curta. Eu falei, não, isso é um longa. Porque a gente tem 3 personagens aí. A gente tem você, a gente tem a Morena, né, que é a Juliana Paz, e a gente tem o Tempo. O Tempo é um personagem muito importante. As coisas não podem acontecer muito rápida. Tem muita coisa que acontece no silêncio desse filme. Então, e esse silêncio não é escrito. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que ele entendeu. A primeira cena do filme, né, que é a cena onde ele sai da cama, ele vê que ele está com a fralda tá seca, aí ele resolve sair de lá, se aprontar sozinho. É uma cena que ele se entregou de uma forma que não tem nem como falar, né? Porque ele é uma nudez total dele. Nesse dia, a filha dele, né? Uma das filhas dele estava lá para assistir. E eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, caramba, é uma exposição muito grande dele aqui, né? É uma entrega muito grande. E ele estava muito confiando na filha para dar um feedback sobre o que ela achou daquilo. Nossa, e ele rodou a primeira cena, eu falei, caramba, ele virou para ela, e aí? O que você acha? Aí ela falou, pai, tá lindo, tá incrível. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Agora vamos falar do último filme, não do último, né, mas do que eu assisti, que é O Matador, que foi um filme incrível, né, que você fez sobre Bang Bang, western, e falou muito dessa área do Brasil, mas ao mesmo tempo você meio que misturou gringo com francês, mas é um filme muito interessante, com muita criatividade. E como é que foi o processo de criação, de roteiro, como é que foi? Foi um processo... Eu queria fazer um filme de ação, eu queria fazer um faroeste, eu falei assim, a gente teve um momento histórico da nossa vida tão brasileira, né, da história do Brasil, que é o cangaço, né, que poderia ser o nosso faroeste, por que a gente nunca fez, né, ou quando a gente faz é sempre aquela coisa meio folclórica, né, e aí eu resolvi escrever uma história sobre isso. Então, assim, é um filme também sobre esse lance do pai, né, da busca do pai. Eu acho que é uma coisa que eu tô
depois que eu virei pai, né, eu comecei a querer escrever sobre essas coisas. E o principal character? O Diogo Morgado, um É. ator português que, a princípio, né, para mim era... Quem ia fazer o principal antes era o Seu Jorge, né? Ele era minha primeira opção. Foi com ele que eu vendi o filme também para Netflix, né? Sim. A Carol Viana leu o roteiro, se encantou com o roteiro. E aí acabou que eu falei para ela, olha, eu gostaria muito de fazer com o Seu Jorge, mas está muito difícil de fazer com ele. E aí acabou que eu desisti dele e abri geral, né? E aí um ator português, ele trouxe essa coisa, né, de falar menos, arrebentou. Eu acho que... É bem bang bang mesmo, né? Faça mais, assim, bang bang, porque eu sinto que tem tanta... Você sabia que eu saí de lá, eu ouvi isso, né? Um cara da Lionsgate queria um filme parecido, porque viu o trailer. E aí eu escrevi esse roteiro, Sete Orelhas, e achei que fosse ser fácil vender, mas aí eu vi que o pessoal não gosta de... Não existe muito mercado para western. Com certeza. E você tem a Gata Cine, você disse que está mudando o nome? Não, na verdade, assim, hoje em dia eu moro em Los Angeles, né? A Gata Cine é uma produtora brasileira. A minha ideia é trazer produções daqui, né, ou de outros lugares do mundo, para produzir no Brasil através dela. E aqui nos Estados Unidos eu abri a Wolf na Peck, que é uma produtora que eu fiz esse meu último filme, o Fourth Grade, que é uma adaptação do Quarta B. E é esse que está indo para Cannes, né? Que agora vai estar dia 22. Esse e o Três Vidas e um Sonho, que é um documentário que eu venho filmando há 10 anos sobre as mães dos protagonistas do Colegas, e sobre a vida deles também, durante esses 10 anos. A gente vai fazer um jogo bem rapidinho para a gente terminar. Eu vou dizer assim uma frase e aí você fala o que vier na sua cabeça. O que você mudaria na indústria cinematográfica hollywoodiana nesse momento agora? Eu criaria salas de streaming, salas de cinema financiadas, patrocinadas ou, né, exclusivas para streamings. Então, a sala de cinema Netflix. Você vai lá, você vai assistir filmes, você que é assinante Netflix, você pode ir nessa sala, você vai assistir os filmes antes de entrar na plataforma nessa sala. Então, eu acho que é uma forma de fazer com que o cinema não acabe, né? Agora, outra palavra, o que você mudaria no audiovisual brasileiro? Diminuiria a burocracia de prestação de conta, não acabaria com as leis de incentivo, por enquanto não. Acho que quando o cinema brasileiro se tornar indústria, eu acho que aí você pode terminar. Mas eu dividiria melhor esse dinheiro incentivado. Eu acho que o maior problema do cinema nacional é assim, mais de 90% dos filmes que são feitos não vão para o cinema. Ninguém assiste. Eu investiria grande parte na distribuição. Eu faria as salas de cinema muito mais acessíveis. Tá. Um filme favorito? Difícil, cara. Tenho vários filmes favoritos. Gênero, filme, diretor? Kubrick é um, né? Thomas Vinterberg é outro, Ridley Scott, Steven Spielberg, tem milhões, é difícil falar um. E o filme também, filme não tem um que você... Cidade de Deus, ok. Falar um filme brasileiro, eu vou falar Cidade de Deus. Dá um nome de alguém que você trabalhou e que marcou, assim, a sua vida, que te ensinou algo muito, muito legal, assim. Marçal Souza, é um produtor de cinema, antes de produtor de cinema, ele é um super amigo meu, é um cara que eu gosto muito, que apesar dele ser deficiente visual, ele enxerga mais que todo mundo que está ali do lado dele. É um cara que ele merecia tá sempre filmando, é um cara que não só como produtor, é um cara honesto, é um cara decente, é um cara bacana, é um cara que sabe apaziguar, é sábio nas tomadas de decisão. Eu acho que grande parte do que eu sou como diretor eu devo a ele. Então, faz um convite para a galera assistir os seus filmes que são obras de arte. Vou convidar as pessoas para assistirem os filmes que eu participei também, porque o filme não é meu, o filme é de uma galera que fez o filme, né? Sim. Eu até falo, quando eu assino meus filmes, eu assino um filme de Marcelo Galvão e equipe. A gente nunca faz um filme sozinho. Se você gosta de comédia, tem comédia. Se você gosta de drama, tem drama. Se você gosta de uma aventura, um road movie, a gente tem. Faroeste. Mas muito legal, Marcelo. Obrigada de coração mais uma vez por conversar comigo e contar toda a sua história. Obrigada, querido. Tudo de bom, tá? Um abraço aí na sua família. Se cuidem. Para você também. Beijo grande. E a gente se vê em breve.